as fontes da nossa autoimagem. A palavra fonte, ela me lembra raiz, de onde vem? De onde vem a nossa autoimagem? De onde vem a sua autoimagem? Quando se trata de uma doença física, para que a gente venha fazer um tratamento, nós precisamos descobrir a fonte. Como a pessoa adquiriu aquela doença? Como foi algo hereditário ou foi algo que ela adquiriu de repente através de uma alimentação, de repente através de um modo de viver, ou foi transmitida essa doença de uma pessoa para outra? Tem que ter uma fonte. Então, da mesma maneira, a nossa autoestima, ela tem uma fonte, tanto uma fonte boa como uma fonte ruim. Se a minha autoestima ela está elevada, se é uma autoestima boa, ela teve uma fonte boa, teve fontes boas. Porém, se a minha autoestima ela está para baixo, ela é uma baixa autoestima, eu me sinto triste, eu me sinto depressivo, eu não me acho capaz. Isso, se eu for analisar a fonte, por quê? Por que a minha autoestima é assim? Porque algumas coisas podem ter acontecido lá atrás na minha vida que vieram a refletir na minha vida dessa maneira. E se eu não consigo descobrir a fonte, se eu não consigo tratar através dessa fonte, é muito provável que eu não vou conseguir resolver o problema. Então, eu vou estar citando aqui algumas fontes da nossa autoimagem, da nossa autoestima. Estou falando autoestima aqui, na verdade autoimagem, mas é o mesmo sentido. Quais são as fontes da nossa autoimagem? Tem alguns exemplos, porém nós temos outros também, mas vou citar alguns aqui para que você venha buscar identificar na sua vida. Eu quero que você comece fazendo uma reflexão sobre esses pontos que eu estarei fazendo. Se você tiver um papel, uma caneta e quiser anotar, isso é muito bom, porque é um estudo e você pode estar lendo depois, pode estar analisando, pode pedir o Espírito Santo para que venha trazer na sua mente quais são as fontes da sua autoimagem, para que ele venha te ajudar nesse tratamento que é necessário. Então, a primeira fonte que temos aqui, o primeiro exemplo, é o relacionamento entre pais e filhos, defeituosos ou maduros. Vamos falar aqui somente sobre a autoimagem baixa, a autoestima baixa, tá bom? Nós não vamos falar sobre a autoestima elevada, porque na verdade esse vídeo aqui é para que venha a ser tratada essa questão da baixa autoestima, tá bom? Então, o relacionamento entre pais e filhos, defeituoso, um relacionamento defeituoso. Talvez pode não ser o seu caso, mas é uma grande fonte, né, que vem a refletir na vida de muitas pessoas que hoje se encontram com a autoestima baixa. Quando, às vezes, uma família começa de maneira desestruturada, uma mãe não planejou ainda, é muito nova, está namorando e, por acidente, ela acaba engravidando. Não planejou a vinda do filho. Ali vem as necessidades, logo, de repente, às vezes, isso acontece muito na adolescência, o pai tem que correr para trabalhar, para garantir o sustento da família, a mãe tem que amadurecer rapidamente e eles não conseguem ter uma estrutura para poder educar o filho, para poder cuidar do filho. E aquilo ali, a criança vai crescendo em um ambiente que não foi estruturado, em um ambiente que às vezes é desorganizado, em um ambiente que às vezes, por causa de tanta pressão, começam a ter discussões, começam a ter brigas e a criança está ali naquele meio. E pela falta de maturidade também da mãe ou do pai, eles não conseguem educar o filho da maneira que deveria educá-lo, dar o carinho necessário, dar o amor necessário e às vezes simplesmente se preocupam com o sustento, mas as outras coisas, o tocante ao emocional, o tocante ao amor, vem a ser falho. Então, o que acontece? A criança às vezes está ali tentando aprender um dever de casa, vamos dar um exemplo, e a mãe tem que ensinar, porém a mãe não tem paciência e ela começa a falar palavras malditas para o filho. Você não dá conta, você não consegue, você é burro, menino, tem que fazer isso direito, tem que fazer mais rápido, que lerdeza. Então, são palavras lançadas que geram maldição na vida da criança e a criança pode crescer com aquilo ali. E
Às vezes, isso é muito comum, isso acontece muito, muito no meio das famílias. E por falta de conhecimento, as crianças acabam, crescendo e absorvendo aquilo ali e os pais não entendem. Quando as crianças se tornam jovens, se tornam adolescentes e precisam de uma ajuda emocional, eles nem imaginam qual foi a causa, mas a causa começou ali. Então, é necessário ter uma estrutura. Por que o Senhor deixou o casamento? O Senhor deixou o casamento para que tudo viesse a ser estruturado, a formação da família, que o pai venha planejar, a mãe venha planejar, antes de ter o bebê, que venham estar estruturados financeiramente, que venham estar estruturados também emocionalmente, mas o inimigo, ele vem justamente para distorcer as coisas do Senhor, porque hoje em dia nós vemos tanta desestrutura, tanto sofrimento, tantas famílias sofrendo. Se a gente for olhar, a porcentagem de famílias desestruturadas é muito maior do que a porcentagem de famílias estruturadas no padrão do Senhor. Por que isso acontece? Porque tudo que o Senhor cria para o nosso bem, o inimigo ele vem e ele distorce. E muitas pessoas estão caindo. Por quê? Porque uma família que cresce em um lugar desestruturado, aquela criança que cresce naquele lar, daquela maneira, tende a seguir os mesmos passos, os mesmos exemplos. E o sofrimento vai passando de geração em geração. Até, se a pessoa aceitar o Senhor Jesus, tomar posse do que o Senhor Jesus fez na cruz por ela e decidir por uma vida nova, aí sim vem a quebrar aquela maldição. Mas se isso não acontecer, vai passando de geração em geração, sofrimentos e mais sofrimentos. É o que temos visto hoje em dia. Quantas famílias têm problemas de alcoolismo? E ali na segunda geração também vai ter, na terceira também vai ter problema de prostituição, problemas de filhas que não chegam à idade certa para se casar, quando se vê, são adolescentes com filhos nos braços, às vezes desamparadas sem ter um companheiro para poder cuidar. Então tudo isso vem lá de trás da estrutura. Por quê? Porque o inimigo ele quer interferir em tudo, ele é oportunista. Então ele se aproveita das situações. Por quê? Porque o objetivo dele é distorcer os planos do Senhor, é estragar os planos do Senhor, porque ele quer atingir o Senhor. O desejo do coração do Senhor é a família. É a família estruturada, desfrutando do que ele tem para oferecer. E o inimigo mexendo nessa estrutura, iludindo as pessoas, fazendo com que elas venham cair nas ciladas que ele tem armado, ele sabe que o coração do Senhor vai entristecer. Esse é o principal objetivo dele, entristecer o coração do nosso Deus. Ele não se importa com a nossa vida. Não pensem que o inimigo ele se importa com a nossa vida, mas ele sabe que nos atingindo, ele atinge o Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas. E é esse o objetivo dele, atingir o Senhor. Então, eu quero que, através desse estudo, a sua visão venha a ser aberta, você venha entender o plano do Senhor para a sua vida. Se você cresceu em um meio desestruturado, se você ouviu palavras que não eram do Senhor para a sua vida, se você foi machucado, se você foi rejeitado, tudo isso veio causando essa baixa autoimagem, essa baixa autoestima para a sua vida, eu quero que você tome posse do que o Senhor diz ao seu respeito, dos planos do Senhor para a sua vida, porque a sua história pode mudar. A sua história pode mudar a partir do momento que você se posicionar no Senhor. Esse ciclo pode ser interrompido. Se você não tomar um posicionamento para fazer a vontade do Senhor, esse ciclo vai continuar, esse ciclo de derrotas. Você vai ver isso na história de Gideão, que logo mais à frente a gente vai estar falando um pouco sobre ele. Mas se você tomar posse do que o Senhor tem para a sua vida e ansiar por viver uma vida nova, fazer um compromisso com o Senhor, todo esse ciclo vai ser rompido, tudo isso vai ficar para trás e você vai viver uma nova vida e a sua geração será abençoada e vai viver o novo do Senhor. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui, relacionamento entre pais e filhos defeituosos. Se você se encaixa nesse exemplo, a partir de agora, já comece identificando que isso é uma fonte, já comece a mudar a sua mentalidade, a pedir o Espírito Santo para mudar, para curar as feridas que foram abertas, para que você venha viver uma vida nova, uma vida diferente. O segundo exemplo que nós temos aqui
São pensamentos que alimentamos em nossa mente e emoções. São ilusões. A nossa mente ela é muito manipulável. Se não temos a proteção do Espírito Santo sobre a nossa vida, se não somos vigilantes, a nossa mente ela fica à mercê das setas que o inimigo lança. Então ele lança um pensamento, ele lança outro pensamento, ele é mestre para lançar ilusões, grandes expectativas para que a gente venha alcançar de coisas que às vezes não é para a gente alcançar, coisas que não são do Senhor para a nossa vida, mas nós colocamos uma expectativa tão grande naquilo ali, que quando não acontece, aí sim, nós nos tornamos depressivos, nós começamos a questionar e nós não aceitamos a realidade. Isso também é um exemplo de uma fonte negativa para a nossa autoestima. Influências da sociedade, influência de amigos, de trabalho, de pessoas no geral. Isso aqui acontece muito também, porque nós temos que tomar posse de quem nós somos em Cristo e nós temos que valorizar quem nós somos em Cristo. Porém, muitas pessoas elas vivem à mercê das pessoas que estão em volta, à mercê do que elas pensam, do que elas dizem. Se hoje eu estou com o cabelo desse jeito e chega uma pessoa e fala, você ficaria melhor com o cabelo de outra cor. Aí eu quero agradar, eu vou lá e vou colocar o cabelo de outra cor. Você ficaria melhor se você escolhesse uma outra profissão. Essa profissão aqui é isso, é aquilo. E eu, pela influência, eu vou buscar fazer aquilo ali. Eu quero estar sempre agradando pessoas. E isso não é de Deus para a nossa vida. Nós precisamos compreender a vontade do Senhor para a nossa vida, fazer o que Ele deseja que a gente faça, andar sob a vontade e sob a direção dEle. As influências da sociedade, se eles dizem que eu posso ou se eu não posso, que eu devo ou não fazer, isso não deve interferir na minha vida. Eu tenho que ter um equilíbrio para compreender o que é certo e o que é errado, o que é bom para a minha vida, o que é bom para as pessoas que estão à minha volta e fazer tudo sob o direcionamento do Senhor. Muitas pessoas às vezes minam os nossos sonhos. Por exemplo, uma pessoa carente que não tem condições de pagar uma faculdade para medicina. É o sonho dela fazer uma faculdade de medicina. Porém, aos olhos humanos, ela não tem condição. E as pessoas em volta começam a dizer, tira esse sonho da sua cabeça, você não pode, você não tem condições, você jamais vai conseguir pagar, olha da onde você veio, olha onde você está, você não vai conseguir chegar lá. E isso faz com que os planos também sejam frustrados. Se esse é um projeto de Deus para o seu coração, ele vai se cumprir, você tendo condições ou não. Então não dê ouvidos para o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito, porque se você der ouvidos às palavras negativas, elas vão entrar como setas na sua mente, porque o inimigo ele vai se aproveitar disso e vai fazer com que você também mantenha a sua autoestima lá embaixo. No primeiro desafio, no primeiro obstáculo que você se deparar, você simplesmente vai se lembrar daquelas palavras e vai dizer, realmente eu não posso, realmente eu não consigo, realmente está muito difícil. É como a pessoa falou, eu sou um derrotado, eu não consigo, eu jamais vou conseguir chegar aonde eu queria chegar. Então cuidado com as influências externas que vêm sobre a sua vida. Outra fonte, outro exemplo que nós temos aqui, expectativas reais ou irreais que desenvolvemos. Às vezes nós colocamos tanta expectativa sobre pessoas, isso é do ser humano, mas nós precisamos nos consertar diante disso, porque a nossa expectativa tem que estar em Deus. Ele é todo poderoso, Ele não falha, Ele jamais falhará, Ele não erra, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então, a nossa expectativa tem que estar em Deus. Se eu deposito a minha expectativa no ser humano, em determinado momento eu vou me decepcionar, porque ele é ser humano, ele vai errar. Assim como se você depositar a sua expectativa na minha vida, e ao acontecer alguma falha, se eu falhar em alguma coisa, você vai se decepcionar comigo. Então, não devemos colocar a nossa expectativa em ser humano, não devemos colocar a nossa expectativa em ninguém. Por quê? Porque isso vai interferir na nossa autoestima. Quantas vezes a gente vê pessoas que se decepcionam, que estão dentro de uma igreja e se decepcionam com
algumas pessoas que estão em volta, ou às vezes com os líderes, e aí simplesmente saem da presença do Senhor, começam a se afastar. Isso não é plano do inimigo? Por quê? Porque o olhar da pessoa está focado no ser humano. E o inimigo ali arma ciladas justamente para que a pessoa saia da presença do Senhor. Então foque no Senhor, mantenha a sua expectativa no Senhor. Se você espera que algo aconteça da sua maneira, você coloca uma expectativa tamanha ali. Vou dar um exemplo na sua família. Você sonhou com uma família perfeita, você educou seus filhos e você quer que eles sejam perfeitos. Porém, cada um, ao crescer, vai ter dificuldades, vai enfrentar desafios, às vezes não vai conseguir lidar com algum desafio, e isso pode te decepcionar. Isso pode fazer com que você venha questionar: nossa, mas eu sonhei com a família perfeita, eu fiz de tudo para que eles fossem perfeitos. Então cuidado, porque eles não são perfeitos, os nossos filhos não são perfeitos, os nossos pais não são perfeitos, nós não somos perfeitos, perfeito é só o Senhor. Nós precisamos aprender a lidar com as imperfeições das pessoas que estão à nossa volta. Aquelas pessoas que dependem de nós, nós vamos orientá-las para que andem no caminho certo. Porém, nós não podemos interferir na caminhada daquela pessoa. E sempre que algo parecer estar fugindo do controle, não pense que é você que vai controlar todas as coisas. Quando nós não conseguimos, nós devemos entregar nas mãos do Senhor e confiar, porque Ele é que está no controle de tudo. Nada foge do controle do Senhor. Então, essas fontes que nós falamos aqui, esses exemplos, eles interferem muito na nossa autoestima. Então, se você conseguiu identificar algo na sua vida, comece a pedir ao Espírito Santo para que te ajude a superar, para que te ajude a caminhar de agora para frente, para que mude o seu olhar, para que mude o seu pensar, para que você compreenda quais são os planos do Senhor para a sua vida, para que o passado não venha mais interferir no seu presente e no seu futuro, porque os planos do Senhor são maiores para você. Você precisa viver sob os planos do Senhor